Olá, seja muito bem-vindo ao Sola Escritura, o seu canal de teologia reformada aqui no YouTube. No vídeo de hoje, Reverendo Hernandes Dias Lopes fala a respeito de avivamento e como nós precisamos de um verdadeiro avivamento espiritual de Deus nas nossas vidas. Não saia do vídeo sem antes curtir e compartilhar. Se inscreva no nosso canal. Eu quero conversar com os meus irmãos hoje sobre a restauração do fervor espiritual. Era o ano 64, quando Nero assume o comando do Império Romano. Nero era um homem perverso, um homem devasso, um homem assaz violento. Mandou matar inclusive a sua própria mãe. Desde que ele assumiu o governo, é que as nuvens escuras da perseguição à igreja começaram a se formar no horizonte. 10 anos depois que ele estava governando, precisamente no dia 17 de julho do ano 64, uma tragédia acontece no Império. A capital do Império, a maior, mais rica, mais populosa e mais poderosa cidade do mundo da época, é criminosamente incendiada. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio. E Nero assistiu o espetáculo horrendo das chamas devastando a cidade, vestido de ator, no alto da torre de Mecenas, tangendo a sua lira. Quando o incêndio acabou, a cidade estava devastada. Dos 14 bairros, 10 foram destruídos. Curiosamente, os 4 bairros que sobraram das chamas, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E começa um massacre. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. Quando não tinha mais madeira, os crentes eram amarrados em postes, cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Um verdadeiro massacre. 2 anos depois, ano 66, explode a guerra judaica, porque uma sinagoga fora profanada em Cesareia Marítima, e os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma, rebelam-se contra Roma e declaram guerra ao Império Romano. Roma manda para lá o general Tito para tentar debelar aquela rebelião. A situação parecia insustentável. 2 anos depois, ano 68, Nero é deposto pelo Senado romano e comete suicídio. 2 anos depois, ano 70, a rebelião em Israel é incontornável. E o general Tito cerca Jerusalém, invade Jerusalém, destrói Jerusalém, arrasa o templo de Jerusalém, cumprindo a profecia de Jesus, de que não ficaria pedra sobre pedra, e dispersa os judeus para a mais longa diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano 70, o imperador Vespasiano inaugura o Coliseu Romano, o Anfiteatro da Morte, que numa festa de inauguração de 100 dias, mais de 10.000 cristãos são mortos com requinte de crueldade. Eles são enrolados em peles de animais e jogados na arena, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Um verdadeiro banho de sangue. Ano 81, assume o governo de Roma Domiciano, considerado segundo Nero pela truculência com que perseguiu a igreja. Foi o primeiro imperador na história a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Foi este imperador que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, para uma colônia penal, para a ilha do Mar Egeu, a ilha de Pátmos, cercando-o ou isolando-o de todo o contato e convívio com seus irmãos e com as igrejas. Vale destacar que João foi o último representante do colégio apostólico vivo, porque todos os demais apóstolos já estavam mortos, e todos mortos pelo viés do martírio. A intenção de Domiciano era destruir a igreja e calar a voz do último apóstolo de Jesus, fechando-lhe todas as portas na terra. Entretanto, quando todas as portas da terra se fecharam para João, o Senhor abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui e eu te mostrarei, não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. O nosso Deus continua no trono, apesar das crises dos homens e das tragédias da história. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor. Quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas.
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele. Ele vê as 7 igrejas, os 7 candeeiros. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. O mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. Mas o Cristo que João vê, não é mais aquele Cristo suando sangue, chorando, angustiado até a morte do Getsêmani. O Cristo que João vê, não é mais aquele Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João vê, não é mais aquele Cristo surrado, espancado e vilipendiado do pretório romano. O Cristo que João vê, não é mais aquele que caminha exangue, trôpego, sob o peso maldito do lenho, nas ruas apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João vê, não é aquele Cristo estendido naquele leito vertical da morte, expulso da terra e rejeitado pelo céu. O Cristo que João vê é o Cristo da glória, é o Cristo vencedor. Seus cabelos de poeira e sangue, mas são brancos como a neve. As suas mãos não estão mais esmagadas pelos cravos, mas sustentam a igreja. Os seus pés não estão mais furados pelos pregos, mas são como bronze polido. Os seus olhos não estão mais empapuçados de sangue, mas são como tochas de fogo. O seu rosto não está mais machucado pelas pancadarias, mas brilha como o sol no seu fulgor. Quando João vê o Cristo da glória, diz a Bíblia, ele cai como morto aos seus pés. E o Senhor põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós viemos aqui hoje não adorar o Cristo que esteve vivo e está morto. Nós viemos aqui hoje adorar o Cristo que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. E Ele manda no céu, e Ele manda na terra, e Ele manda no inferno. As chaves do inferno não estão nas mãos do diabo, estão nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. O verso 13 nos informa que João o vê no meio dos candeeiros. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui hoje, no meio da sua igreja. E é porque Ele está aqui que nós estamos aqui. Porque se Ele não estivesse aqui, essa reunião não passaria de um mero encontro religioso, e nada mais. Mas no capítulo 2, versículo 1, somos informados de que João o vê andando no meio dos candeeiros. E Jesus está aqui, andando entre nós, para nos sondar, para nos exortar, para nos corrigir, para nos consolar, para nos fazer promessas. Na medida que Jesus caminha no meio das igrejas, há um estribilho que se repete em todas as cartas, e o estribilho é este: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Para 5 das 7 igrejas, ele usa a mesma expressão. Para a igreja de Éfeso, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia: eu conheço as tuas obras. O que você fez, seu marido não viu, sua mulher não viu, seus pais não viram, seus filhos não viram, seus vizinhos não viram, seu pastor não viu, sua igreja não viu, ele viu. Ele estava lá. Você apagou a luz, você fechou a porta do quarto, e ele estava lá. Ninguém pode esconder nada daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Mas é curioso que para a igreja mais pobre da Ásia, a igreja de Esmirna, Jesus vai usar uma outra expressão. Ele diz assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Isso é consolador para nós, porque Jesus sabe aquelas noites indormidas, aquelas madrugadas insones, aquelas lágrimas secretas, aquelas angústias que rondam o seu coração. Ele não está longe, Ele não está indiferente, Ele sabe o que você está vivendo, Ele sabe a angústia que você tem passado, Ele conhece a sua história.
E Jesus nos choca com o seu diagnóstico, porque ele se dirige à mais pobre igreja da Ásia e diz: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Você e eu temos uma noção do que seja uma igreja rica. O que é uma igreja rica no conceito humano? É uma igreja que tem muitos membros, é uma igreja que tem um templo suntuoso, é uma igreja que tem um orçamento robusto, é uma igreja que tem muita gente influente na sociedade. Esse é o conceito humano de uma igreja rica. Mas é curioso que Jesus se dirige à igreja mais pobre e diz assim: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Pobre na terra, rica no céu. Pobre financeiramente, rica espiritualmente. Pobre aos olhos dos homens, rica aos olhos de Deus. Também é muito curioso que Jesus se dirige à igreja mais rica da Ásia, a igreja de Laodiceia, que olhava para si mesma e dava nota máxima para si mesma, dizia: eu sou rica, eu estou abastada, eu não preciso de coisa nenhuma. E Jesus olha para essa mesma igreja e diz: não, você é pobre, você é miserável, você está cega, você está nua. O que é importante não é você ser rica aos olhos. Obrigado, irmão, isso aqui é uma benção. O que é importante não é você ser rico aos olhos dos homens, mas ser rico aos olhos de Jesus, o Senhor da igreja. Mas, para a igreja de Pérgamo, Jesus vai usar uma outra expressão. Ele vai dizer assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. E por que Jesus disse isso sobre a igreja de Pérgamo? Por quê? Vocês bem sabem que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia, só perdia para a capital, que era Éfeso. E muito provavelmente Jesus disse isso sobre Pérgamo por duas razões. Primeiro, quando se disputou na Ásia Menor, qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador romano, e Domiciano foi o primeiro a ser adorado como Deus, Pérgamo ganhou a concorrência de Éfeso. Então provavelmente o que Jesus está dizendo é o seguinte: qualquer lugar onde um homem é colocado no pedestal, onde um homem é venerado, onde existe o antropocentrismo idolátrico, aí está o trono de Satanás, porque toda a veneração humana é satânica. Sabem por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Segundo lugar, possivelmente Jesus disse isso de Pérgamo, porque Pérgamo hospedava o culto de Esculápio. A sede do culto a Esculápio ficava em Pérgamo, e Esculápio era conhecido como Deus da cura, representado por uma serpente. Pessoas iam do mundo inteiro a Pérgamo para serem curadas por Esculápio. É por isso que até hoje, quando você vai ao seu médico, você vai ver bordado no jaleco branco de seu médico uma serpente. Isso vem de Pérgamo, isso vem de Esculápio, isso vem do Deus da cura. E o que Jesus então poderia estar nos dizendo é o seguinte: qualquer lugar onde um homem forja, fabrica um ídolo, seja com as mãos ou mentaliza na sua mente, e adora este ídolo, aí está o trono de Satanás. Porque o ídolo é nada, ele é pedra, ele é pau, ele é ouro, ele é gesso, ele tem boca e não fala, ele tem ouvidos e não escuta, ele tem mãos e não apalpa, ele tem pés, mas não anda, ele tem boca, mas não sai som. Mas o que está por trás do ídolo, diz o apóstolo Paulo, são os demônios. Agora, o que é maravilhoso é que onde está o trono de Satanás, o Senhor Jesus planta uma igreja, para que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, seja adorado e servido. Jesus está andando no meio das igrejas, e Ele está andando entre nós aqui nessa noite. E na medida que Jesus vai andando no meio das igrejas, Ele tem elogios a fazer, e Ele tem censuras a fazer. Para duas igrejas, apenas elogios, nenhuma censura. Para quais igrejas? Para Esmirna, mais pobre. Para a Filadélfia, a mais fraca. Jesus se dirige a Filadélfia dizendo: eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. O que é importante para uma igreja, irmãos, não é ter força no braço da carne, mas uma igreja que é fiel ao Deus Todo-Poderoso, porque quando Deus abre uma porta para esta igreja, ninguém pode fechar esta porta, louvado seja o Senhor. Mas para 4 igrejas, há elogios e há censuras. Por exemplo, o Senhor Jesus elogia a igreja de Éfeso pela sua fidelidade doutrinária.
pela sua lisura moral. Terceiro, pela sua capacidade de sofrer pela verdade sem abrir mão do Evangelho. Sabe o que significa isso? Nenhuma igreja pode agradar a Jesus se ela transige com a verdade, se ela abre mão da verdade, se ela negocia o Evangelho de Cristo. Uma igreja não pode transformar o Evangelho num outro Evangelho para atrair as pessoas. O Evangelho não pode ser mudado, não pode ser alterado, dele nada pode ser tirado, nele nada pode ser acrescentado. Então qualquer igreja que fizer isso está na contramão da vontade do Senhor Jesus. Uma igreja, para agradar a Jesus, precisa ser zelosa da sua ética, da sua vida, da sua integridade, do seu testemunho em casa, na sociedade. Uma igreja, para agradar a Jesus, ela precisa enfrentar os esparros da oposição e da perseguição do mundo, sem se intimidar, sem retroceder, sem tentar agradar ao mundo. Para ser uma igreja verdadeira, ela precisa ser íntegra, mesmo diante das mais atrozes perseguições do mundo. Porém, Jesus diz para essa igreja assim: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. Sabe qual é o problema aqui? É que às vezes, até na defesa da ortodoxia, a igreja corre o risco de perder a piedade. Tem luz na cabeça, mas não tem mais fogo no coração. É ortodoxa, mas está árida como um deserto, seca como um poste. A ortodoxia é boa, inegociável, mas ortodoxia morta mata. Máquina sem óleo bate pino. Precisamos do óleo do Espírito, precisamos do avivamento espiritual, precisamos que o nosso coração esteja empolgado com as coisas de Deus, precisamos ter brilho nos olhos, precisamos da unção do Espírito Santo de Deus. Agora notem, Jesus se dirige à igreja de Tiatira, e Jesus faz elogios à igreja de Tiatira, porque agora, quando escreve, aquela igreja tinha mais fé, mais obras e mais amor do que lá no começo. Mas Jesus disse para essa igreja assim: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu toleras esta falsa profetisa Jezabel. Percebam vocês que Tiatira é o contrário de Éfeso. Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tem amor, mas não tem doutrina. As duas coisas não podem ser separadas. É teologia e ética, é doutrina e vida, é credo e conduta, é verdade e piedade. Nenhuma igreja, irmãos, pode agradar ao Senhor Jesus, como a igreja de Tiatira, se ela abre mão da verdade, se ela abraça uma outra teologia, se ela cede espaço para aquilo que não está na Escritura, como a igreja de Tiatira. Ela pode ser a igreja mais amável da cidade, ela pode ser a igreja mais acolhedora da cidade, ela pode ser a igreja mais simpática da cidade. Se lhe falta essa doutrina, essa igreja não agrada ao Senhor Jesus. O Senhor está andando no meio das igrejas, Ele está andando entre nós aqui hoje, e Ele se dirige agora à igreja de Pérgamo, e Ele elogia aquela igreja, porque tem líderes naquela igreja fiéis, inclusive o líder da igreja, o pastor da igreja, Antipas, ele foi martirizado. O texto não diz como, mas a história prova que ele foi martirizado dentro de um boi de bronze encandecido. Mas nessa mesma igreja que tem gente fiel a ponto de morrer pela sua fé em Cristo, diz lá que tinha gente flertando com as doutrinas de Balaão, na mesma igreja, numa mesma congregação. Queridos pastores, pelas minhas andanças pelo Brasil afora, é muito comum escutar-se as seguintes perguntas: Pastor Hernandes, qual a avaliação que o senhor faz da igreja evangélica brasileira? Às vezes a pergunta é mais direcionada, sabendo que eu sou presbiteriano, pergunta assim: qual a avaliação que o senhor faz da igreja presbiteriana? No meu caso, a igreja presbiteriana do Brasil. Ou às vezes a pergunta é bem específica: qual a avaliação que o senhor faz da igreja que o senhor é pastor? A minha resposta é sempre a mesma. Eu respondo assim: vai muito bem, vai mais ou menos, vai muito mal. Sabe por que eu respondo assim? Porque numa mesma igreja
que escuta o mesmo pastor, que canta no mesmo coral, que canta no mesmo conjunto, que se assenta ao redor da mesma mesa do Senhor. Tem gente cheia do Espírito Santo, tem gente capengando na fé, e tem gente vivendo em pecado. E só Jesus pode dizer: eu conheço, eu conheço, eu conheço. Para a igreja de Sardes, Jesus olha para aquela igreja, já tem uma fama. Quem passa na rua, quem escuta música, quem vê a vibração, quem observa o entusiasmo, concorda com os crentes. Somos uma igreja viva, temos nome de que vivemos. Trocaríamos essa palavra por uma igreja avivada. E Jesus, que não se deixa enganar pelas formas, pelas exterioridades, pelos clichês, pelos jargões, olha para essa mesma igreja: não, você tem nome de que vive, mas você está morta. O irmão Jesus me incomoda muito, ele me choca até, que a avaliação dele é muito diferente da minha. Para a igreja que diz que é pobre, Jesus: não, você é rica. Para a igreja que diz que é rica, Jesus olha: não, você está pobre. Para a igreja que diz que está viva, Jesus: não, você está morta. Para a igreja que diz que é fraca, Jesus: mas eu coloquei diante de você uma porta aberta. Então entendamos isso. O que importa não é o que eu penso a meu respeito. O que importa não é o que as pessoas falam a meu respeito. O que importa é o que Jesus diz a meu respeito. Porque ele diz: eu conheço, eu conheço, eu conheço. Porém, para uma igreja não tem nenhuma palavra de elogio, apenas censura. Para qual igreja? Vá comigo agora para o capítulo 3, 14 a 22, para a igreja de Laodiceia. O que é muito curioso é que a autoavaliação da igreja de Laodiceia é a melhor de todas as igrejas. Todos os itens do questionário ela ticou. Nota 10, nota 10, nota 10, nota 10, nota 10, nota 10, nota 10. A igreja de Laodiceia tinha uma autoavaliação de si mesma. A igreja de Laodiceia batia palmas para ela mesma. A igreja de Laodiceia formava um grande coral com todos os seus membros e cantava o hino "Quão grande és tu" diante do espelho. Estava tudo muito bom. Mas Jesus olha para essa igreja e diz assim: eu estou sentindo náuseas. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E eu confesso, queridos pastores, que sempre que eu opto por pregar nesse texto, eu me sinto constrangido. Porque a linguagem não é agradável. Eu não sei quanto a você, mas para mim, náusea é pior do que dor. Se você está em pé, está ruim. Se você senta, piora. Se você deita, o mundo roda. Agora, eu quero aqui olhar 3 coisas nesse texto: um diagnóstico, um apelo e uma promessa. Eu não sei se vocês já pararam para perguntar por que Jesus usou as figuras que usou para esta igreja. Por exemplo, quente, morno, frio, ouro puro, vestes brancas, colírio. Por que ele usou essas figuras? Casualmente? Só por usar? E a resposta é um sonoro não. É que Jesus conhece o texto e o contexto. Jesus conhece o povo e a cidade. Jesus conhece a geografia e a história. Jesus conhece o comércio e a indústria. Jesus conhece o cenário onde a igreja está presente. E como, em vez da igreja influenciar a sociedade, é a sociedade que está influenciando a igreja. Por exemplo, por que ele usou a figura do quente, morno, frio? Vocês bem sabem que Laodiceia ficava na chamada região do rio Lico. E nessa região do rio Lico ficavam 3 cidades metropolitanas: Laodiceia, Hierápolis e Colossos. A cidade de Hierápolis
era a nossa Poços de Caldas, ou Caldas Novas, a cidade das águas termais. Lá tem uma montanha de rochas calcárias brancas, de onde brotam águas quentes, e elas vão descendo e formando piscinas naturais, e pessoas vinham e vêm até hoje. Do outro lado do rio Líbano, também conhecida em toda a Ásia, como uma cidade de cidades, Laodiceia, não tinha fontes, nem de águas quentes, nem de águas geladas. As águas chegavam na cidade por meio de aquedutos vindo das montanhas, e chegavam tépidas, mornas, impróprias para beber, impróprias para uso terapêutico. Jesus pega esse gancho e diz: quem dera você fosse quente como as águas de Herápolis, quem dera você fosse fria como as águas de Colossos, mas porque você é morna como as águas que chegam na cidade de Laodiceia, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que ele usa o ouro puro para te enriqueceres? Porque Laodiceia era a cidade dos banqueiros, dos endinheirados, dos ricaços. Aquela região sofreu um terremoto no ano 46 da era cristã, e Herápolis e Colossos nunca se recompuseram. Laodiceia não precisou de dinheiro público para se reconstruir. Os homens ricos da cidade reconstruíram a cidade. E Jesus está dizendo para aquela igreja: vocês se orgulham tanto do dinheiro que vocês têm, mas espiritualmente vocês estão pobres. Por que ele usou a figura das roupas brancas para te vestires? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. As fábricas de roupas ali eram muito famosas, e a lã negra produzida naquela região era a mais famosa do mundo. E Jesus está dizendo: vocês se orgulham das suas fábricas de roupas, mas espiritualmente vocês estão nus. Por que ele usou a figura do colírio? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. As clínicas de tratamento de olhos eram conhecidas, eram famosas. Ali se produzia um remédio quase milagroso para o tratamento dos olhos, chamado pó frígio. E Jesus está dizendo: vocês se orgulham das suas clínicas de tratamento de olhos, mas espiritualmente vocês estão cegos. O que Jesus está fazendo? Um diagnóstico. Agora pasmem vocês. A igreja está causando náuseas em Jesus. Leia as 7 cartas e verão isso. Não há denúncia de Jesus de problemas doutrinários nessa igreja. Não tem falsos apóstolos, não tem falsos profetas, não tem falsos mestres, não tem doutrina de Balaão, não tem doutrina de Jezabel, não tem doutrina de Nicolaíta, não tem risco de contaminação doutrinária. Diríamos nós hoje que a igreja de Laodiceia era uma igreja ortodoxa, mas está causando náuseas no Senhor Jesus. Leia as 7 cartas, e vocês não verão nenhuma de problemas morais na igreja. Tem escândalo, de se reunir para disciplinar um membro. Eles têm zelo pela doutrina e zelo pela ética, mas estão causando náuseas no Senhor Jesus. Leia as 7 cartas e vocês não verão nenhum problema de pobreza na igreja, como tinha pobreza lá em Esmirna. A igreja é próspera e rica. Os teólogos da prosperidade não fariam sucesso lá, todo mundo já tinha muito dinheiro. Mas embora uma igreja rica, próspera financeiramente, ela está provocando náuseas no Senhor Jesus. Leia as 7 cartas e vocês não verão problema de perseguição na igreja de Laodiceia. Tem perseguição religiosa em Éfeso, tem perseguição política em Pérgamo. A igreja é uma ilha de paz num mundo turbulento, mas ela está causando náuseas no Senhor Jesus. Agora me permita dizer uma coisa: se você e eu morássemos na Ásia Menor no primeiro século, e nós estivéssemos buscando uma igreja para você, para a nossa família frequentar, sabe para qual igreja nós iríamos? Com certeza, igreja de Laodiceia. Era a melhor igreja, aos olhos dela mesma e aos olhos da sociedade. Então, uma pergunta tem que ser feita. Então, o que é que Jesus viu nessa igreja que tanto o angustiou? Só uma coisa, só uma coisa: falta de fervor espiritual. Eu tenho rodado o Brasil, pela graça de Deus, todos os estados. Já preguei em mais de 1.500 igrejas, das mais diversas denominações. Já preguei em igrejas ultraconservadoras. Sabe o que é uma igreja ultraconservadora? Se na hora do culto uma mosca voar, você escuta. É um silêncio sepulcral. Você prega e não há nenhuma reação. Parece que está todo mundo congelado.
E dá um desespero no pregador, que você não sabe se as pessoas estão acompanhando, se elas estão gostando, se elas estão odiando. É um negócio complicado. Mas já preguei em igrejas ultrapentecostais. É um barulho ensurdecedor. Você diz, calma gente, calma. Sabe o que eu tenho descoberto? Fervor não tem nada a ver com estilo de culto. Nada a ver. Sabe o que eu tenho aprendido? As pessoas aprendem clichês, cacuetes. Elas conseguem teatralizar muito bem. Só que Jesus não se impressiona com nada disso. Nada disso. Nada disso. Não tem nada que fere mais o coração do nosso glorioso Redentor do que um crente apático, morno, insosso, sem entusiasmo, sem brilho nos olhos, sem coração aquecido, sem fome de Deus. Meus irmãos, há muitos crentes que já botaram a vida espiritual no piloto automático. Vão para a igreja, voltam da igreja, pregam, escutam, ofertam, cantam. Mas isso é tudo um costume. Não muda nada, não transforma nada, não altera nada. Os mesmos erros, os mesmos pecados, as mesmas práticas, os mesmos costumes, as mesmas manias, as mesmas loucuras, as mesmas bobagens, as mesmas coisas. E o Senhor hoje está aqui à procura de uma pessoa cujo coração seja totalmente dele. Gente que seja tocada pelo poder do Espírito, gente que tenha fome da palavra, gente que tenha sede de Deus, gente que busque a face de Deus em oração, gente que de fato anseia ardentemente por um poderoso reavivamento espiritual. Notem vocês que depois de fazer o diagnóstico, ele vai fazer então esse apelo. Versículo 18: eu me impressiono, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Olha que Jesus, que é o Senhor e o dono da igreja, ele chega dando conselho, e ele se apresenta como um vendedor ambulante, como um mascate. Ele tem um produto que é essencial, e o preço é de graça. Do que ele está falando aqui, irmãos? O que Jesus quer dizer com isso? O que ele está dizendo é o seguinte: se você percebe que está faltando fervor no seu coração, e você sabe do que eu estou falando, você sabe, não importa se você é um crente recém-nascido de novo, se você tem 50 anos de igreja, você sabe do que eu estou falando. Tem tanta gente que na busca do fervor se perde nos labirintos do sincretismo religioso. Quantas pessoas que eu conheço, que no afã de buscar avivamento, correm atrás de gurus espirituais, de experiências místicas, de práticas estranhas às Escrituras, de novidades no mercado da fé. O que Jesus está dizendo é o seguinte: aconselho-te que tu compres de mim. Aconselho-te que tu compres de mim, disse Jesus, que tu compres de mim. Sabe o que Jesus está ensinando? Se você quer restaurar o fervor no seu coração, você não tem que correr para as últimas novidades do mercado da fé, você tem que voltar para Jesus. É só Jesus, é só Jesus, é só Jesus, é só Jesus que pode aquecer o seu coração, só Ele pode atirar esse fogo no seu coração, só Ele pode derramar o Espírito Santo sobre a sua vida, só Ele pode trazer cura e restauração para a igreja. Quando chega no verso 19, ele tem uma afirmação a fazer e tem uma ordem para dar. E a afirmação é essa. Notem comigo o versículo de número 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu não tenho dúvida de que Jesus está pegando pesado comigo e com você. Não tenho dúvida disso. Mas sabe por que ele está pegando pesado com você e comigo nessa noite? É porque não abre mão da nossa vida. É porque não desiste de nós. Ele não foi para a cruz, verteu o seu sangue, morreu, foi sepultado,
ressuscitou, voltou para o céu, derramou o Espírito Santo para produzir um crente apático, morno, insosso. Jesus está dizendo para você e para mim nesta noite: eu estou exortando você, eu estou repreendendo você, porque eu te amo, eu não abro mão da sua vida, eu não desisto de ver você cheio do Espírito Santo. E a ordem que ele dá é esta: sê pois zeloso e arrepende-te, muda a tua vida, muda a tua conduta. Quando chega no verso 20, com muita doçura, Jesus diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Isso é chocante, muito chocante. Sabe por que é chocante? Porque a igreja que tem a melhor avaliação de si mesma da Ásia faz tudo com excelência, mas faz diante do espelho, faz dela, por meio dela e para ela. E Jesus está onde? Do lado de fora. Ô irmãos, esse problema pode ser um problema meu e seu ainda hoje, de nós irmos para a igreja, de nós contribuirmos, de nós cantarmos, de nós orarmos, de nós pregarmos, de nós fazermos, de acontecermos, mas tudo isso tem a ver com a gente. E Jesus está batendo a porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar. Eu vou cear com você, você vai cear comigo. Que Jesus nos convide a cear com Ele é graça, mas que Ele queira cear conosco. E a única maneira do coração voltar a aquecer, a única maneira do coração ferver, a única maneira de você experimentar um avivamento espiritual na sua vida é assentar-se à mesa com o Senhor Jesus. É só Ele, intimamente com Ele, comunhão com Ele, deleite nele, prazer nele. Depois que ele faz este apelo, agora ele vai fazer a promessa. E a promessa está no versículo 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. Mas há uma pergunta a ser feita: ele tem competência para fazer essa promessa? E a resposta é um sonoro sim, porque a apresentação dele no versículo de número 14 é esta: estas coisas diz o amém. Sabe o que significa isso? Jesus é a última palavra de Deus para você. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, agora Ele nos fala pelo Filho. A revelação foi progressiva até Jesus, mas não a partir de Jesus. Não espere mais nada da parte de Deus em revelação, depois que Jesus já veio, porque Ele é a última revelação de Deus. Se você não escutar Jesus, não há esperança mais para a sua vida. Quem é Ele? A testemunha fiel e verdadeira. Ele fala e cumpre o que diz, Ele faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Quem é Ele? Ele é o princípio da criação de Deus. Isso significa que Ele é o agente da criação de Deus. O universo foi feito por intermédio dEle, e tudo que existe foi feito por Ele, as coisas visíveis e invisíveis. E se do nada Ele criou o universo, Ele é poderoso para inflamar a sua alma, para reavivar o seu coração, para trazer fervor espiritual para a sua vida. Pergunta: quem se assentará com Ele publicamente no trono? Resposta: quem se assentou intimamente com Ele à mesa. É por isso que ele termina e diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 2011, eu fui visitar essas 7 igrejas. E confesso a vocês que na peregrinação, visitando essas igrejas, muitas vezes eu fui às lágrimas. Porque essas 7 igrejas da Ásia estão mortas, literalmente mortas. Você só vê pedras, escombros. Onde essas igrejas existiram, hoje não tem sequer 1% de crentes. A pergunta é: por que é que essas igrejas morreram? Resposta: porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Esse ano, nós comemoramos 506 anos de reforma protestante. A Europa não tem o que comemorar. A igreja protestante na Europa está morrendo. A Europa hoje é um continente pós-cristão.
o liberalismo teológico devastou a igreja na Europa. Eu estive na Escócia, berço do presbiterianismo. Na praça principal, um templo belíssimo, torre empinada aos céus. Quando eu entrei, não tinha púlpito, não tinha banco. Aquele templo era um bar para as pessoas beberem. Fomos para a Holanda, de tradição protestante, reformada. Até 1960, os crentes frequentavam as igrejas. De 1960 para cá, os templos estão lá, mas vazios. De vez em quando, um trabalho musical, um teatro, trabalho para a sociedade, uma palestra. Mas as pessoas não estão mais na igreja. As igrejas estão vazias. Fomos para a Inglaterra, dos grandes avivamentos, de John Wesley, George Whitefield, William Carey, William Wilberforce, John Charles Ryle, Charles Haddon Spurgeon, Mark Lloyd Jones, John Stott. Hoje, menos de 4% dos ingleses frequentam uma igreja evangélica. Os templos estão sendo vendidos, transformados em museus, em bares, em mesquitas muçulmanas. Você vai para a Alemanha, como fui agora há um mês, e você vai lá visitar as igrejas que experimentaram aquele grande despertamento. É apenas monumento, é apenas história do que aconteceu há 506 anos. E a pergunta é: sabe por que as igrejas na Europa morreram? Estão morrendo? Sabe por que os seminários se transformaram em lugar de formar gente cética que não crê mais na Bíblia? Porque eles não ouviram o que o Espírito Santo diz a eles. Vai para a América do Norte, Estados Unidos e Canadá, e você vai ver as chamadas dead churches, igrejas mortas. Irmãos, todas as denominações históricas nos Estados Unidos e no Canadá estão perdendo milhares e milhares de membros todos os anos, todos os anos, todos os anos. Eu visitei o seminário de Princeton, onde estudou o nosso missionário pioneiro, eu acho, Green Simonton, que ouvindo um sermão do seu professor Charles Hodge, sobre avivamento, sobre missões, foi chamado por Deus para vir para o Brasil. E aqui chegou em 12 de agosto de 1859 para plantar a igreja presbiteriana. Naquele ano que eu fui visitar Princeton, eu fui visitar os livros que os alunos estudariam naquele ano, não encontrei um sequer de linha ortodoxa, um sequer. Fiquei perplexo ao pegar um livro de uma teóloga americana que estava chocada com a igreja brasileira por não considerar o candomblé uma vertente legítima do cristianismo. Seminários que formaram pastores, teólogos, missionários para levar o evangelho ao mundo inteiro, tomados de assalto pelos liberais, produzem morte. Quantos templos que eu fui visitar? Templos enormes, placa de bronze na porta, com o pastor fulano, doutor, PhD, não sei das quantas, e eu chegava e perguntava: quantos membros tem essa igreja? E eu escutei tantas vezes: 10 membros, 15 membros, 20 membros. Me permita dizer isso com muito temor e tremor. Qualquer igreja que subscrever o liberalismo teológico assina no mesmo dia o seu atestado de óbito. Não tem anticorpos, não tem antídoto. Fui pregar recentemente numa conferência lá em Nova York. Após a conferência, fui convidado para pregar numa igreja da Assembleia de Deus. Do hotel onde eu estava, a igreja que eu fui pregar, meia hora de carro. O pastor me mostrou 10 templos que estavam à venda, porque não tinha mais gente para frequentar. Agora, sabe por que, meus irmãos, que as igrejas na América estão morrendo? Porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Agora, olha para o Brasil. Olha para o Brasil. A mesma situação está presente no nosso meio. Seja para o lado do liberalismo, seja para o lado do sincretismo religioso, seja para o lado do misticismo espiritual,
seja pelo aspecto da ortodoxia morta. E eu não tenho dúvidas, irmãos, de que a maior necessidade da igreja evangélica brasileira, por que não dizer da igreja presbiteriana do Brasil, da igreja presbiteriana independente, das outros ramos da igreja presbiteriana, das igrejas irmãs nossas, todos nós, sem exceção, estamos precisando desesperadamente de um sopro de Deus, de um avivamento espiritual, de um renovo espiritual, de um fervor espiritual, de uma volta ao primeiro amor, de uma medida em que os céus se fendam e Deus desça com grande poder para reavivar a sua igreja. Eu quero terminar dizendo o seguinte: bastam 3 gerações para uma igreja se perder. 3 gerações. Aquela geração que saiu do Egito, diz a Bíblia, morreu no deserto, exceto 2 pessoas, Josué e Caleb. 2 milhões de pessoas aproximadamente, por incredulidade. A geração que nasceu no deserto, a segunda geração, entrou na terra prometida. Mas está escrito que a terceira geração, a geração que nasceu na terra prometida, não conhecia a Deus mais. Nós vivemos numa geração em que os pais querem dar o melhor para os seus filhos, melhor escola, melhor cabedal intelectual, prepará-los para serem concorrentes nas grandes empresas multinacionais, nas grandes empresas nacionais, para alçarem voo na vida profissional, e tudo isso é bom e tudo isso é legítimo. Mas parece-nos que nós, nessa corrida de revezamento, estamos falhando num ponto, de passar o bastão da fé para os filhos. A sensação que eu tenho é que os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais. A sensação que eu tenho é que os nossos pais são mais crentes do que nós. A sensação que eu tenho é que nós estamos sendo mais crentes do que os nossos filhos. E se Deus não tiver misericórdia da igreja, e se não houver um grande despertamento espiritual, pode acontecer com a igreja brasileira o que está acontecendo na Europa e na América do Norte. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus sopre sobre nós o seu sopro. Que Deus traga sobre nós um poderoso avivamento espiritual. Eu não sei se isso mexe com você. Isso mexe profundamente comigo. Profundamente comigo. E a minha oração, irmãos, é que nesta noite, Deus inquiete a nossa alma. Deus toque o nosso coração. Porque a Bíblia diz que Deus vai derramar água sobre a terra seca e as torrentes sobre o sedento. Se você tiver com sede de Deus, Deus não vai deixar você sair daqui vazio.